Em 1 Coríntios 14:33 está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Esse versículo revela algo extremamente importante. A confusão constante não vem do lugar de descanso que Deus deseja para o coração humano. Existem momentos em que a vida entra em fases difíceis, decisões parecem pesadas e a mente fica sobrecarregada. Porém, Deus continua sendo fonte de direção, clareza e paz mesmo em meio aos períodos mais confusos. Senhor, eu reconheço que minha mente muitas vezes fica cansada e cheia de dúvidas. Existem momentos em que não consigo entender o que está acontecendo, não sei qual decisão tomar e me sinto perdido emocionalmente. Em alguns dias parece que tudo dentro de mim está embaralhado. Pensamentos, emoções, medos e preocupações. Hoje eu te peço, traz clareza para meu interior. Acalma minha mente e guia meus passos para que eu não viva dominado pela confusão. Amém. A confusão emocional desgasta profundamente, porque ela prende a pessoa em um estado constante de insegurança interna. Nada parece claro, nada parece firme, tudo parece instável, e aos poucos o coração começa a perder paz. Muita gente está vivendo exatamente assim agora. Externamente continua funcionando, mas internamente existe uma bagunça emocional silenciosa, pensamentos excessivos, medo de errar, dúvidas constantes e sensação de estar perdido. E o pior é que a confusão normalmente vem acompanhada de cansaço mental. A mente nunca descansa completamente. Outro ponto importante é que a confusão frequentemente nasce do excesso de vozes. Hoje, muitas pessoas vivem cercadas por opiniões, comparações, informações e pressões externas. Todo mundo fala o que você deveria fazer. Todo mundo parece possuir respostas. Todo mundo aparenta ter certeza sobre a própria vida. E então, o coração começa a ficar sobrecarregado tentando absorver tudo. Quanto mais ruído interno existe, mais difícil fica discernir direção. Em Tiago 3,16 está escrito: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Isso mostra que ambientes emocionalmente tóxicos também afetam o interior humano. Nem toda confusão nasce apenas dentro da pessoa. Às vezes ela é alimentada pelos ambientes que a cercam. Outro aspecto importante é que pessoas emocionalmente cansadas possuem mais dificuldade para enxergar clareza. Quando o coração está sobrecarregado, até decisões simples parecem enormes. A mente perde estabilidade. Tudo parece urgente, tudo parece pesado, e a ansiedade aumenta ainda mais a confusão. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto sente exatamente isso, um esgotamento mental constante. Outro ponto relevante é que a confusão frequentemente vem acompanhada de medo do futuro. A pessoa tenta prever todas as possibilidades, controlar todos os cenários e evitar qualquer chance de erro. Mas isso produz ainda mais desgaste emocional, porque o coração humano possui limites. Ninguém consegue carregar mentalmente todas as possibilidades da vida sem se cansar profundamente. Em Isaías 26:3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Isso revela que paz interior está profundamente ligada ao lugar onde a mente permanece. O problema é que muita gente vive mentalmente dividida. Uma parte quer confiar em Deus, outra parte quer controlar tudo sozinha, e essa luta interna produz confusão constante. Outro aspecto importante é que existem períodos em que Deus permite fases de silêncio para desenvolver maturidade espiritual. Porém, durante esses períodos, muitas pessoas interpretam a ausência de resposta imediata como abandono. Então a mente começa a criar interpretações negativas. Será que estou no caminho errado? Será que Deus me esqueceu? Será que perdi meu propósito? E quanto mais o coração tenta encontrar respostas imediatas, mais cansado emocionalmente fica. Outro ponto relevante é que a confusão também pode nascer de emoções não tratadas. Feridas antigas, medo, ansiedade, culpa e rejeição distorcem percepção. Quando alguém está profundamente ferido emocionalmente, passa a interpretar a vida através da dor. E isso afeta decisões, relacionamentos e até a espiritualidade. Em Romanos 12:2, existe um chamado para a renovação da mente. Isso mostra que Deus também trabalha reorganizando pensamentos, porque muitas vezes o caos interno precisa ser confrontado pela verdade. Outro aspecto importante é que o excesso de comparação produz enorme confusão emocional. A pessoa olha constantemente para o caminho dos outros e começa a duvidar do próprio processo. Parece que todos avançam enquanto ela continua perdida. Parece que todos possuem direção enquanto ela continua sem clareza. E isso produz sensação constante de atraso. Mas Deus não conduz todas as pessoas da mesma forma. Cada processo possui um tempo diferente. Outro ponto relevante é que algumas pessoas estão emocionalmente confusas porque tentaram carregar peso demais sozinhas
sozinhas por muito tempo, responsabilidades, pressões, expectativas, medos, preocupações, tudo acumulado dentro da mente. E o interior começou a entrar em colapso silenciosamente. Em Mateus 11:28, Jesus declara: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados." Isso mostra que Deus não ignora o esgotamento mental e emocional humano. Existe descanso disponível. Outro aspecto importante é que confusão prolongada rouba energia emocional. A pessoa perde motivação, clareza e até esperança, porque viver constantemente em dúvida desgasta profundamente. Existem pessoas que já não conseguem distinguir se estão sendo guiadas por sabedoria ou apenas pelo medo, e isso produz insegurança contínua. Outro ponto relevante é que Deus frequentemente guia passo a passo, não mostrando todo o futuro de uma vez. O problema é que o coração humano quer garantias absolutas, quer respostas completas, quer segurança total antes de continuar. Mas fé envolve caminhar mesmo sem enxergar tudo claramente. Em Salmos 119:105 está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra." A lâmpada ilumina o próximo passo, não necessariamente o caminho inteiro. Isso exige confiança. Outro aspecto importante é que a confusão emocional frequentemente aumenta quando a pessoa se distancia do silêncio diante de Deus. O excesso de distração enfraquece discernimento. Muita gente está tão sobrecarregada de informações que já não consegue ouvir o próprio interior claramente, e muito menos perceber direção espiritual. Por isso, momentos de quietude se tornam tão necessários. Outro ponto relevante é que Deus não deseja que seus filhos vivam escravizados pelo caos mental constante. Existe paz disponível mesmo em fases difíceis. Não porque todos os problemas desaparecem imediatamente, mas porque Deus fortalece o interior durante o processo. Isso muda completamente a forma de enfrentar a vida. Em João 14:27, Jesus declara: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou." Isso significa que existe uma paz além das circunstâncias. O mundo oferece tranquilidade temporária. Deus oferece estabilidade interior. Outro aspecto importante é que algumas pessoas estão tão acostumadas com ansiedade e excesso de pensamentos que já nem lembram mais como é sentir paz mental verdadeira. Vivem permanentemente aceleradas, sempre preocupadas, sempre tentando resolver tudo, sempre mentalmente cansadas, e isso destrói emocionalmente aos poucos. Outro ponto relevante é que Deus conhece exatamente aquilo que está confundindo sua mente hoje. Ele vê decisões difíceis, medos escondidos e batalhas internas que ninguém mais percebe completamente. Nada passa despercebido diante dele, mesmo quando você não consegue organizar seus próprios pensamentos. Em Filipenses 4:7, está escrito que a paz de Deus guardará a mente e o coração. Isso revela proteção interior. Existe cuidado de Deus até para os pensamentos cansados. Outro aspecto importante é que você não precisa possuir todas as respostas imediatamente para continuar caminhando. Muita gente está paralisada esperando certeza absoluta sobre tudo, mas Deus frequentemente trabalha através da confiança diária. Um passo de cada vez, uma direção de cada vez, uma fase de cada vez. Outro ponto relevante é que a confusão de hoje não significa ausência de propósito amanhã. Existem períodos nebulosos que fazem parte do processo de amadurecimento. Mesmo quando você ainda não entende completamente, Deus continua guiando. Se essa palavra está falando com você agora, se sua mente anda cansada, acelerada e cheia de dúvidas, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa encontrar clareza e paz em Deus. Tem muita gente vivendo emocionalmente perdida enquanto luta silenciosamente contra pensamentos excessivos. Voltando à reflexão, talvez existam perguntas ainda sem respostas. Talvez algumas áreas da vida continuem indefinidas. Talvez o futuro ainda pareça incerto. Mas Deus continua sendo Deus mesmo no meio da confusão. Outro aspecto importante é que clareza muitas vezes nasce da permanência. Quanto mais o coração permanece próximo de Deus, mais paz começa a surgir internamente. A ansiedade diminui aos poucos, o medo perde força aos poucos, e a mente começa a respirar novamente. Em Êxodo 14:14 está escrito: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Isso confronta diretamente a agitação interior que destrói emocionalmente tantas pessoas. Nem toda batalha será vencida através do desespero. Algumas serão vencidas através da confiança. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas cansadas emocionalmente precisando descobrir que Deus ainda traz paz para mentes confusas. Voltando à reflexão.
Você não precisa continuar vivendo aprisionado ao caos mental constante. Existe direção, existe descanso, existe clareza, e Deus continua conduzindo aqueles que permanecem próximos dele. Comenta: Deus está trazendo clareza para a minha vida. Se você decide entregar sua confusão diante dele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente perdido neste momento. Mesmo quando a mente está cansada e o caminho parece incerto, Deus continua sendo fonte de paz, direção e segurança. Senhor, acalma minha mente e organiza meu interior. Remove de mim a ansiedade, o medo e a confusão que tem roubado minha paz. Dá-me discernimento para enxergar o caminho certo e confiança para continuar caminhando mesmo sem entender tudo agora. Que tua presença traga clareza para minha vida todos os dias. Amém.